Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor, que a paz de Jesus nos envolva na tarde de hoje. Hoje teremos reflexões sobre o tema A Casa sobre a Rocha. Quem trará para nós estas reflexões é nossa irmã Juliana Alegrete. Juliana é trabalhadora da Sociedade Espírita Amor e Caridade, em Santo Augusto. Seja bem-vinda, Juliana, e que tenhamos todos uma ótima palestra. Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, queridas irmãs. É com um sentimento de profunda gratidão, foi uma imensa alegria recebermos o convite dos irmãos da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Como é bom podermos estarmos envolvidos nessa psicosfera de amor, nessa psicosfera de harmonia que esses momentos de reflexão nos proporcionam. Mesmo que virtualmente, online, nós nos sentimos todos abraçados pelo amor, pela paz de Jesus. E nesse momento, como em todos os momentos da nossa existência, nós estamos, quando nós despertamos e começamos a buscar pela nossa melhoria moral e espiritual. E como é bom, meus queridos, nós encontrarmos na doutrina espírita subsídios, ferramentas para essa construção, para essa melhoria. E que todos esses subsídios, eles têm o suporte dos ensinamentos e dos exemplos do nosso amado Mestre Jesus. Há uma fala de Jesus que foi registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 35, onde o Mestre disse que passariam céus e terra, mas sua palavra jamais haveria de passar. Nós notamos aqui que Jesus nos faz uma promessa. Ele disse-nos, provando-nos do seu amor, que jamais nos deixaria só, que Ele estaria sempre conosco, que não nos abandonaria, que Ele iria sim para o Pai, mas nos enviaria um outro Consolador, e que esse Consolador Ele estaria conosco e Ele estaria em nós para sempre, e que esse Consolador nos faria relembrar tudo quanto Ele já nos tinha dito e que ainda nos ensinaria coisas novas. E se Jesus, naquela época, não nos disse tudo, é que naquela época nós não tínhamos condições e nem maturidade para entendermos certas verdades. E quando nós observamos atentamente a proposta da doutrina espírita, nós percebemos no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, que é a terceira revelação. E as reflexões que nós nos propomos a abordar hoje têm como proposta, então, trazer a visão espírita em relação ao Consolador. O Espiritismo que veio para cumprir, então, a promessa do Cristo, de que em momento algum nos deixaria sem amparo. E quando falamos em terceira revelação, é que, por certo, a esta terceira já se antecederam então duas revelações anteriormente. E já no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, nós vamos encontrar então as três revelações nesta ordem. Moisés, que foi a primeira revelação, e que tornou-se então líder de um povo esse que por mais de 400 anos foi
escravizado pelos egípcios. Esse povo que era uma mistura, uma miscigenação, a esse povo agregavam-se pessoas que chegavam de várias tribos, cada uma delas com suas crenças, com seus costumes, com seus rituais. Então eles eram um povo considerado politeísta, porque adoravam, porque cultuavam vários deuses. E ainda a esses deuses eram oferecidos rituais de sacrifícios, rituais de forma bárbara e muitas vezes desumana. Então Moisés, na condição de mensageiro do Cristo, tinha a missão de apresentar a esse povo um Deus único, mas que pela rudeza de coração desse povo, pela barbárie ainda impregnada nas suas ações, nas suas atitudes, se fazia necessário que esse Deus que Moisés devia apresentar ainda devia se mostrar uma divindade que devia ser temida, um Deus que punia, um Deus que vingava. Recebeu então Moisés, de forma mediúnica dos emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E com essas leis em mãos, Moisés conseguiu aos poucos implantar transformações. Moisés foi educando aquele povo. E durante aproximadamente 40 anos, peregrinou Moisés com esse povo pelo deserto em busca da terra prometida. E também a Moisés é atribuído a autoria do Pentateuco mosaico, que são os primeiros 5 livros da Bíblia e que se encontram nessa ordem. Então, o primeiro, Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E assim foi dado início à construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Estas leis, implantadas por Moisés, tiveram um caráter essencialmente transitório. Elas foram úteis para aquela época. Chegado então o tempo da segunda revelação, que é Jesus, Jesus chega e apresenta-se dizendo não ter vindo destruir a lei implantada por Moisés, mas dizendo vir cumpri-la e desenvolvê-la. Ajustando então essa lei, combatendo pacificamente os seus desajustes. E atentemos para isso. Jesus combateu pacificamente os seus desajustes, equilibrando essa lei, a lei de Moisés, com a sua lei de amor. Lei de amor com os seus deveres para com Deus e para com o próximo. Jesus ajustou essa lei ao grau de adiantamento e de entendimento dos homens da sua época. Ele teve o cuidado de modificá-la tanto no seu conteúdo como também na forma de aplicá-la. Jesus combateu os abusos das falsas interpretações, os abusos das práticas exteriores, ou seja, os rituais, os sacrifícios, as idolatrias. Jesus fez então uma verdadeira reforma nas leis de Moisés e resumiu-as com as seguintes palavras: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou Jesus: aí está o resumo de toda a lei e de tudo que os profetas vieram ensinar antes de mim. Profetas que anunciavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Jesus também, na sua época de homem encarnado na terra, não podendo revelar todas as verdades, legou-nos um outro Consolador, que viria a seu tempo explicar
todas as coisas. Quando nós conceituamos a palavra consolador, se nós pegarmos o dicionário, nós vamos encontrar que consolador é aquele que traz consolação. E que consolação é o mesmo que alívio. É alívio dado à aflição, alívio dado à dor. Consolação é esperança. E Jesus se referiu nas bem-aventuranças aos aflitos, quando ele disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode ser feliz em sofrer, sem saber por que está sofrendo? E é aí que nos chega a doutrina espírita, que o Espiritismo nos esclarece, que é pelo uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, em optarmos por esse ou por aquele caminho. Somos nós os responsáveis por tudo que nos acontece, por tudo que nos chega, e que nós sofremos as consequências dos atos que nós mesmos cometemos. E também o Espiritismo nos esclarece que, se nós não encontramos as causas dos nossos sofrimentos nessa existência, poderá então estar em existências passadas. E se não a encontrarmos em existências passadas, poderá estar na própria destinação do nosso planeta. Quando falamos em destinação do nosso planeta, é pelo fato de, no momento, nós estarmos vivenciando uma transição planetária, aonde deixaremos de ser um planeta de provas e expiações para a construção de um mundo regenerador. É um momento de muitas transformações, um momento onde estamos enfrentando necessidades, onde estamos enfrentando dificuldades reais, tanto no plano físico, como também no plano espiritual. Neste momento nós precisamos, se faz necessário nós cultivarmos a esperança, a consolação, porque muitas vezes nós somos envolvidos por pensamentos negativos. Deixamos-nos envolver por raciocínios dolorosos, baixamos a nossa vibração mental e acabamos cedendo a ideias pessimistas. Falta-nos acreditarmos, confiarmos que, apesar de toda essa dor, de toda essa desarmonia, de todo esse caos aparente que parece envolver todo o nosso planeta, Jesus, ele continua onde sempre esteve, no controle. No controle, Jesus continua no leme dessa embarcação chamada Terra. Jesus, que é nosso governador espiritual, ele está no comando do nosso planeta, desde que a Terra era apenas um esboço, um projeto, e ele esteve presente e comandando todas essas etapas de transformação do nosso orbe. E ele continua também nesse momento de transição, nesse momento de grandes dificuldades. Haroldo Dutra Dias, conhecido expositor espírita, incansável trabalhador, diz em uma de suas falas que não existe um descontrole. O que há são descontrolados. É nós. Nós não estamos sabendo lidar com essas adversidades, com essas dificuldades. Adversidades, dificuldades, que nada mais são do que oportunidades de crescimento. Oportunidades de crescimento moral,
de crescimento espiritual. Todos nós temos que aprender a alimentar a nossa esperança, construirmos, fortalecermos a nossa fé em uma base sólida. Quem de nós, no passado ou recentemente, não enfrentou algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade? E de um momento para o outro, com o recolhimento, com o auxílio da prece, ou através do trabalho, da ação, não acabou descobrindo uma solução. Então, nós podemos ter certeza, nós precisamos confiar que esse momento, essa crise atual que nós estamos vivendo, a própria pandemia que chegou e que nos mostrou a nossa vulnerabilidade enquanto família, aonde desencadeou conflitos familiares, conflitos econômicos, conflitos políticos, enfim, desencadeou uma crise na sociedade como um todo. E isso, que nos parece uma desordem mundial, também vai passar. Vai passar, mas precisa deixar-nos ensinamentos. E esses ensinamentos têm que ser extremamente profundos. Tem que nos modificar. Talvez seja esse o momento crucial da transformação planetária, da nossa transformação, onde nós estamos sendo convidados diariamente a rever conceitos, sejam esses conceitos éticos, morais, políticos, econômicos, enfim, novos conceitos que vão contribuir, que vão definir esse nosso novo sistema de vida para o futuro do nosso planeta, para o nosso futuro, enquanto humanos, enquanto humanidade, aonde o mais importante não será apenas o ter, mas o se. O se transformar em um ser humano melhor. O nos transformarmos numa humanidade melhor. Um ser, uma humanidade que ama, que perdoa, que tolera, que tem paciência. Um ser que entende e que vive a fraternidade, a justiça. Onde nós nos veremos todos como irmãos, como irmãs. No capítulo 7, nos versículos 24 a 27 do Evangelho de Lucas, tem uma fala do mestre num texto que é bem conhecido que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós percebemos na passagem que as intempéries, que as dificuldades, elas são as mesmas, em ambos os casos. Mas, no entanto, a casa que foi construída sobre um território sólido, verdadeiramente firme sobre a rocha, essa resistiu, mantendo-se de pé. Mas quando nós nos baseamos num terreno arenoso, as dificuldades serão intensamente, imensamente maiores, a ponto da casa ruir. E nós, queridos irmãos,
queridas irmãs, no curso da nossa caminhada, em que tipo de terreno temos construído a nossa casa mental, a nossa casa espiritual? Será que nós temos entendido essa construção, esse construir? Construir a nossa fé, depositar a esperança em algo falso, contestável. Isso pode estar nos levando a andar numa zona perigosa, num terreno arenoso. E inevitavelmente ocorrerá o fracasso, a ruína de algo que é construído assim, sem uma base sólida. Não há inverdades que permanecerão encobertas para sempre. Todas serão esclarecidas. E algumas dessas inverdades, nós mesmos as construímos de propósito ao longo do tempo, movidos por interesses mesquinhos, onde alimentamos ideias. Até as escrituras sagradas foram adulteradas para que pudéssemos recolher alguma vantagem. Criamos dogmas, criamos teologias. E quando falamos, quando a gente diz nós, é porque nós, sendo espíritos imortais, com certeza estagiamos em muitas encarnações que tivemos nos séculos, nesses milênios, nós estivemos também envolvidos nessas falsas construções, nesse terreno arenoso. E aquele, como disse o mestre, que edifica a casa sobre areia é comparado a um homem insensato que não foi prudente, que não refletiu e que inevitavelmente vai colher dificuldades. Nós colhemos aquilo que semeamos e nós sofremos as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, das nossas ações. E as dificuldades que chegam até nós, somos nós os responsáveis. Foi pela nossa imprudência que também fazem parte do nosso estágio evolutivo. Mas, se num momento de despertar, de boa vontade, as nossas ações, nós resolvermos embasar as nossas ações nos ensinamentos do Cristo e tentando aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa vida, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, ela terá uma solução melhor e mais eficiente. Podemos nos perguntar, bem, e se não tiver solução? Se não tiver solução aos nossos olhos, então exercitemos a paciência, a resignação e aceitemos a vontade de Deus, que vê o que é melhor para nós, seus filhos. Nós precisamos estar com nossas mentes abertas, receptivas, para podermos entender os ensinamentos de Jesus, a sua proposta de amor, a sua proposta de construção do reino de Deus que ele veio implantar na Terra. Devemos estar atentos a um novo pensamento religioso. Precisamos mudar o sentido da nossa crença. Nós precisamos buscar uma crença que não segrega, que não separa, que não exclui, que não impõe, uma crença que não divide. Precisamos de uma crença que possa nos unir como irmãos, como disse Jesus, que um dia nós seremos ovelhas de um mesmo rebanho e que teremos um único pastor, que é Ele próprio, que nos dirige através das suas orientações amorosas, aonde o perdão, o serviço, a caridade, a humildade, a misericórdia, a compaixão serão as marcas dos seus seguidores.
Tiago, apóstolo de Jesus, registra na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Já no livro Obras Póstumas, o Espírito de Verdade alerta Allan Kardec, prevenindo que na sua missão de codificador da doutrina espírita, que essa tarefa não seria fácil e que ele, aceitando e conseguindo cumprir essa missão, teria nas mãos uma doutrina capaz de abalar e de transformar o mundo inteiro. E graças ao trabalho incansável e primoroso de Kardec e de todos os demais envolvidos no processo de codificação, nós temos hoje acesso a essa doutrina que acolhe, que esclarece, que consola, mas que nos convida à ação, nos convida ao serviço na seara do Cristo, que chegou propondo-nos uma fé raciocinada, não uma fé imposta, uma fé raciocinada que é capaz de transformar o nosso mundo íntimo, através da prática rotineira, através da aplicação do Evangelho do Cristo em nossas vidas. É claro, meus queridos, que não será uma tarefa tão simples. Nós conseguirmos aplicar essas práticas no nosso dia a dia. Isso é um desafio diário. A nossa encarnação é um desafio diário. No passado, quem sabe, fomos excelentes religiosos, mas muito pouco espiritualizados. Fomos cristãos sem o Cristo. Nós construímos a nossa fé em terreno arenoso. E a proposta que a doutrina espírita nos apresenta é a de que nós nos tornemos, a cada dia, mais espiritualizados, utilizando para isso o Evangelho redivivo do Cristo, relido numa leitura simples, que possamos colocá-lo em prática na nossa vida. Esse é o apelo de Tiago: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Que possamos buscar esses esclarecimentos, que possamos estudar, nos conhecermos a nós mesmos. E nós temos ao nosso alcance as obras básicas da codificação espírita, as obras complementares, que são obras comprometidas com a clareza, com a verdade. Nas nossas instituições espíritas, nas nossas casas espíritas, nós temos o Clube do Livro, onde mensalmente nos chegam obras revisadas, todas de acordo com os princípios doutrinários. O trabalho na seara do Cristo é para hoje. Nós precisamos compreender o seu Evangelho, nos desafiarmos para sermos aqueles que praticam e não somente aqueles que ouvem. É preciso alimentar o espírito com coisas espirituais, nos disse o Mestre. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que profere da boca de Deus. Nós precisamos confiar, ter a certeza que essa consolação, que o Consolador prometido pelo Cristo, que viria para que pudéssemos nos resgatar a nós mesmos, ele está ao nosso alcance. Basta a nossa boa vontade, a nossa intenção de buscá-lo. Porque ao longo do tempo, enviou-nos o Mestre, seus emissários, seus discípulos. Durante todas as nossas lutas planetárias, isso aconteceu no decorrer dos séculos. Mas não raras as vezes nós não aceitamos. Nós fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos aos seus conselhos.
Mas nesse momento crucial de reajustamento de valores, de construção de virtudes, onde todos nós estamos passando por expiações, sendo expiações individuais e coletivas, nós somos convidados a nos ampararmos, a nos deixarmos conduzir pelas rotas seguras apontadas pela doutrina espírita, apontadas pelo Evangelho do Cristo. O Espiritismo ele não tem a pretensão de ser a religião do futuro, mas a intenção de auxiliar no futuro das religiões, onde o bom senso, o raciocínio, a nossa razão, isso leva-nos ao entendimento das grandes verdades. Essas verdades vêm para nos mostrar que nós somos todos irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai e que devemos muito nos amar. São chegados os tempos em que as forças do mal serão convidadas a abandonarem as suas posições de domínio no ambiente terrestre. Serão convidados a se retirarem, a deixarem o nosso planeta, os ditadores, exércitos sanguinários, organizações criminosas, a corrupção será convidada a deixar o nosso planeta. Isso ficará tudo no passado e vamos apenas recordá-los pelos livros de história. E o que estamos vendo agora parecer uma vitória dessas forças do mal? Atentemos para as palavras do benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, pela psicografia do nosso querido Chico, que nos diz que todas essas forças não passam de claridades de fogos de artifício, que se esvaem e que se dissipam. E reforçando, meus queridos, chamando a atenção para o atual momento que estamos vivendo, para as mudanças, para as transformações que esse momento de transição nos convidam a executar. E que aqueles de nós que não estiverem agindo de acordo com esse novo momento, que continuarem a insistir no erro, não buscarem se melhorar, serão igualmente convidados a habitar em mundos inferiores, mais inferiores que a Terra. Mas sejamos aqueles que querem permanecer aqui, aqueles que querem trabalhar na seara do Cristo, transformando o nosso planeta num planeta melhor, num planeta onde há de reinar o amor, a paz, a justiça, onde nós possamos deixar para trás o homem velho com suas imperfeições e olhemos para os exemplos deixados por Jesus. Renovemos a terra, vamos transformá-la, para que aqui possa, mais uma vez dizendo, reinar o amor, a justiça, a caridade. Usemos das ferramentas que dispomos. Usemos da ação dos nossos atos no bem. Usemos da prece que está ao alcance de todos e que tanto nos auxilia, tanto nos ampara nesses momentos de dificuldade. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão aos irmãos da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Gratidão a vocês que tiraram um tempinho para nos ouvir, para estarem conosco. Que possamos permanecer todos amparados, envolvidos na paz e no amor de Jesus. Que Deus nos abençoe, que assim seja e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Juliana, por estas lindas palavras, pela mensagem
e as reflexões que nos trouxe nesta tarde. Vamos ainda lembrar que temos o atendimento fraterno, que é uma forma de acolhimento, de fala com o irmão, pelo telefone, pelo WhatsApp. Os números que estão disponíveis para este atendimento são 991 32 13 34 e 991 32 13 79. Quem quiser pode fazer a ligação, pode entrar em contato por mensagem, que um irmão irá lhe atender. Vamos agora, então, nos preparar para o momento final, para a prece, para o encerramento desta atividade de hoje. Quem quiser pode fechar os olhos, trazendo para a tela mental a imagem de Jesus, esse mestre querido, com seu amor, com seu carinho, a nos envolver. Vamos sentir a sua presença amorosa em nossos lares. Que possamos receber essa energia para que nosso ser se renove, nossas células se refazendo, nosso sistema imunológico se fortalecendo com essas boas energias. Que nosso dia seja abençoado com muita paz, com muita luz. Vamos rogar ainda por todos os nossos familiares, nossos irmãos que vivem conosco em nossos lares, que possam receber boas energias, que o amor, que a paz se faça presente em todas as famílias, na nossa família e nas demais famílias do nosso imenso Brasil. Que Jesus, com este amor imenso, envolva todas as pessoas, principalmente aquelas que encontram-se doentes, em hospitais, em abrigos, os idosos, as crianças, que possam ser envolvidas com muita paz, com muito amor. Rogamos ainda por nossos governantes, que possam ser intuídos para conduzir da melhor forma o nosso país, a União, os estados e os municípios. Que boas ações fortaleçam a segurança, a educação e a saúde de todos os habitantes. Que Jesus ampare a todas as nações, aos povos que se encontram em guerras, às crianças em zonas de conflitos, às mulheres e aos demais que se encontram em situações de inseguranças, de incertezas, que possam ser amparados, ser acolhidos, ser protegidos. Rogamos ainda por nós, por nossos trabalhos, que possamos ter energias de amor e de paz ao longo da semana. Que Jesus fique conosco em todos os dias, nos amparando, nos conduzindo, para que possamos fazer boas escolhas em nossas vidas. Muita paz, muito amor nos corações. Que assim seja. Agradecemos a atenção de todos. Que tenhamos todos uma boa semana.